Voltemos então aqui, né, com o professor de História do Colégio Anglo-Claretiano daqui de Rio Claro. E a gente está falando sobre a abolição da escravatura, que hoje completa 120 anos dessa abolição. Isso aconteceu em 1888, né? Uma lei áurea. Eu não sei se você tem conhecimento, professor, mas a história conta que Rio Claro foi a primeira cidade a ingressar, vamos dizer assim, com a abolição, antes até da assinatura da Lei Áurea. Essa é uma história que ainda se fala até hoje aqui em Rio Claro. Não sei se você tem conhecimento disso. Sim, importante disso, Moacir, é saber que como que o Brasil ele é complexo e como é importante para Rio Claro marcar essa data. Né? Rio Claro se coloca à frente, mesmo que pro forma, coloca à frente. À frente, isso é importante, né? Da história nacional. É uma história da história. É uma história da história. É como alguns autores e pesquisadores chamam, a Revolução Silenciosa. Né? Mesmo que a história oficial não vá reconhecendo, né, nós temos aí as microestruturas fazendo as transformações, ou seja, as regiões vão fazendo as mudanças independente da... Agora, a gente sabe que antigamente, né, o professor, a gente tinha muita movimentação no dia de hoje. E hoje a gente não está vendo muito isso. Eu me lembro até, isso na década de 50, de 60, que a gente falava, hoje, 13 de maio, é dia do samba. Por que era o dia do samba? Porque o pessoal fazia evoluções, né? Com apresentações de samba, porque você sabe que o samba, se não tiver o negro, não é samba. Escolas de samba, por exemplo, se não tiver o negro, né? Não coaduna, né? Sim. E isso acontecia. Por que hoje não acontece mais isso, não, professor? Então, porque há um desgaste com a história do Brasil entre as datas oficiais colocadas pelos vencedores e as datas que deveriam ser oficiais também, que marcam as ações dos chamados vencidos. Exato. Nós colocamos assim, tem essa data, 13 de maio, ela foi importantíssima para legalmente colocar fim. Né? Agora, se ela acabar com a discriminação. Sim, Moacir, mas se ela atendeu ao movimento inglês, ao movimento do imperialismo inglês, que não via lucro na escravidão para suas indústrias, se ela foi colocada como um presente da elite branca, desmerecendo o movimento dos negros, a gente precisa discutir. Há um ganho aí. Né? Continua polêmico, porque há uma pesquisa, é importante ressaltar, há uma pesquisa de uma estudiosa na Unicamp que ela coloca assim, que há um racismo vedado. Quem é, se você tem? Eu não me recordo o nome dela, mas o que é importante, ela aponta assim que hoje há uma classificação de 137 maneiras de o censo se relacionar, se direcionar ao negro. Então, a hora que vai fazer a classificação do censo no IBGE há 137 possibilidades de classificar o negro. A gente fica pensando, o que é isso? É uma forma de embranquecer a raça? Pode-se falar em etnias, não? Quase isso, né? Mas não porque, chega a ser, né? Claro. Mas é essa diferença que existe, né? Do mulato, sim, é isso? Sim. Do pardo. Do pardo, e assim, quem que é o negro? Na verdade, a gente deve-se falar no plural, os negros, porque o ganho de discutir 13 de maio, não só assim, foi oficializada o fim de um crime contra a humanidade. Há um movimento desde 92 que quer uma indenização pela escravidão. Né? Se fala até em 120 mil salários mínimos né, pela escravidão. Mas é polêmico demais isso. Mas assim, o nazismo está pagando indenizações. Sim, né? Sim. Agora, é um crime absurdo contra os negros que nós fizemos. O Papa João Paulo, né, pediu perdão. Exatamente. Em nome da Igreja Católica. Né? Então, o 13 de maio devia ser marcado com festas, né? Mas também com reflexões profundas sobre isso. Agora, com relação à discriminação, a gente sabe também que a história conta isso, né? Uma história em cima da história, vamos dizer. História da história. A história da história, porque depois da abolição da escravatura, os negros ainda ficaram um tempo discriminados, quer dizer, ainda eram escravos ainda, quer dizer, demorou um pouco para poder chegar num ponto que nós estamos hoje, pelo menos.
Não é isso, professor? Porque uma coisa é você abolir a escravidão legalmente, outra coisa é a cultura. Exato. Então, a nossa cultura respeito, né? É a cultura da diversidade. A nossa cultura é a cultura da miscigenação. Exato. Então, a discussão é essa. Porque até assim, 3 de maio também é importante para a gente ver o que a gente deixou de ganhar e passa a ganhar com a inclusão dos negros. A cultura africana, belíssima, riquíssima. Então, o governo Lula instituiu, né, a obrigatoriedade de se trabalhar a cultura afro. Sei. E nós, como educadores, assim, o que nós ganhamos ao estudar o continente africano? Sua complexidade, sua riqueza, sua cultura. Né? É assim, pedir a justiça histórica, mas também assim, o que a gente ganha, né, com a inclusão dos negros. A gente ganha, que eu digo, assim, a mistura, a miscigenação das culturas. Mas parece que essa mudança está acontecendo até radicalmente, né? Veja bem o que vai acontecer nos Estados Unidos. Talvez até um negro possa ser o presidente da República, pelo menos até hoje, pelo menos eu ouvi isso hoje, né? Que ele pode até... Está no páreo e está bem, né? Está no páreo e está muito bem, quer dizer. Então, veja bem, mudou muito, né? Mudou muito, não é isso, professor? Tem mudado muito, mas ainda é pouco pela dívida histórica que nós temos com os milhares de negros né, que foram trazidos para morrer aqui como escravos. Não tenha dúvida. Mas hoje a situação é um pouco mais tranquila, né, com relação a isso. Pelo menos... Há um pouco mais de respeito, porque havia muita discriminação com o negro, né? Não é isso? Sim. E hoje, há punição. Pelo menos hoje há punição. Sabe, há muita punição. Há punição, né? Quando há discriminação com o negro, né? Com certeza. Já sai um pouco dessa história da abolição, mas... É reflexo. É o reflexo, né? É o ganho legal. Já estamos encerrando mais esse bate-papo muito importante, viu, professor? Eu me lembro que o senhor esteve aqui com a data do Tiradentes, né? Que a gente falou bastante sobre isso também. E agora sobre a abolição da escravatura, que poderíamos ter hoje uma movimentação maior em relação a isso, né? Com certeza. Um abraço, muito obrigado. Obrigado, satisfação é nossa. Portanto, encerramos aqui mais um Diálogos pela sua TV Clareia. E nós conversamos aqui com o professor Romildo Penha Pereira, professor de História do Colégio Anglo-Claretiano, e falamos sobre a data de hoje, 13 de maio, a abolição da escravatura. Um abraço e até a próxima oportunidade, se Deus quiser, até lá.